Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Um Cara com Fé. Eu sou o Martim e no vídeo de hoje vou falar de um tema polêmico que saiu mais ou menos uma semana atrás, que foi sobre a dissolução da Igreja da Unificação no Japão. Então a ideia desse vídeo é a gente fazer uma interpretação da notícia que saiu, também entender um pouquinho do contexto e também entender o que isso implica de questões éticas. E bom, eu sou membro da Igreja da Unificação, mas eu não tenho nenhuma posição oficial, não sou uma liderança oficial, não represento a Associação das Famílias, a Igreja da Unificação. Então esse vídeo é mais uma discussão sincera de uma pessoa que acredita e que tem essa fé e que está procurando entender de um ponto de vista lógico sobre tudo o que está acontecendo, tá? Então esse é o objetivo do vídeo. Se você é membro, se você é membro da Igreja da Unificação, seja muito bem-vindo ali para a gente entender essa situação que está acontecendo. Se você não é membro, se você é uma pessoa que pesquisou na mídia, ouviu falar e quer saber outros pontos de vistas, cara, também seja muito bem-vindo. Eu vou adorar a colaboração das pessoas que não são membros da Igreja da Unificação e querem entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, bora lá. Ó, basicamente aqui eu vou ler notícias junto com vocês. O Tribunal do Japão ordena a dissolução da Igreja da Unificação, da ex-Igreja da Unificação. Por que ex? É porque já desde a década de 90 a gente utiliza o nome Associação das Famílias para Unificação e Paz Mundial. Só que Igreja da Unificação ficou um nome muito mais comum para a gente. Só um instantinho aqui. Beleza. Então, assim, o Tribunal de Apelação. Essa notícia aqui é de 4 de março, tá? Um tribunal de apelação japonês ordenou que o grupo anteriormente conhecido como Igreja da Unificação seja dissolvido como organização religiosa. Então, assim, é como se o CNPJ, Igreja da Unificação no Japão, não pudesse ser mais reconhecido como uma religião. Ele existe, mas nesse momento existe como uma associação privada e tudo mais. Não tem os benefícios de ser uma religião. Só que isso implica muitas coisas. Com a decisão, os procedimentos serão imediatamente iniciados para liquidar os ativos do grupo. Aí aqui, a juíza do Tribunal Superior de Tóquio, a Miki Motoko, emitiu a ordem na quarta-feira, negando a apelação do grupo e mantendo a decisão de primeira instância. Então, assim, esse já foi a decisão de segunda instância dentro do governo japonês sobre esse caso aqui. E aí existe uma discussão em termos de valores, por isso fala que liquidação de ativos. Então, o Ministério da Educação, Cultura e Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão pediu para o Tribunal Distrital de Tóquio em 2023 que ordenasse uma ordem de dissolução sobre a prática do grupo de solicitar grandes doações de membros ou de fazer com que eles comprassem itens caros, explorando temores sobre o seu bem-estar espiritual. Essa aqui foi a primeira decisão, foi a primeira instância em 2023. A Igreja da Unificação recorreu, e aí esse caso ficou em análise até esse período, até 2026, quando foi julgada a segunda instância. Um caso bem complexo, tá? Mas assim, toda essa polêmica estourou, e a gente vai ver a notícia também cita isso, por causa do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. E quem assassinou ele foi um cara que a mãe dele era membro, e ele tinha muito ressentimento pela Igreja da Unificação. E aí, como o Shinzo Abe era um político simpático à Igreja da Unificação, ele cometeu esse crime. Claro, lembrando que isso é um crime, lembrando que ele assassinou uma pessoa e tinha essa conexão da mãe dele com a Igreja da Unificação. Então isso causou uma baita de uma pressão social dentro do Japão contra a Igreja da Unificação. Então iniciou um movimento de entender o que a Igreja da Unificação fez nos últimos anos, como ela tem atuado, só que de um ponto de vista muito negativo. E aí cai em cima desse ponto. A Igreja da Unificação, ela pedia doações para os seus membros. E o Ministério da Educação, aqui do Japão, ele julgou que as doações eram grandes volumes de doações e que envolviam esse tipo de extorsão, né? Você dizer que, se você não doar, você vai ter um mal, você vai ter um problema espiritual, sabe? Alguma coisa mais ou menos assim. Vamos continuar aqui com a notícia. O Tribunal Distrital emitiu a ordem em março do ano passado, dizendo que o grupo causou prejuízos financeiros totalizando 20 bilhões de ienes, cerca de 130 milhões de dólares a mais de 1.500 pessoas. Então, essas 1.500 pessoas se dizem lesadas pela Igreja da Unificação, extorquidas. Dizem que a igreja pegou o dinheiro delas pelas doações. Mas assim, foram doações voluntárias. A gente não vou entrar aqui no mérito direito porque eu não entendo muito do contexto japonês da Igreja da Unificação lá. Mas querendo ou não, as pessoas doaram voluntariamente. Só que existe uma grande discussão. Elas foram extorquidas? Elas foram extorquidas para doar porque elas teriam medo de algum mal-estar espiritual? Sabe, essas vendas espirituais? E aí fica uma discussão bem sensível, tá? Eu não tiro a razão dessas 1.500 pessoas. Só que a gente também precisa olhar o outro lado da moeda. E todas as pessoas que acreditam na Igreja da Unificação e vivem com a Igreja da Unificação, já vai entrar na questão ética, tá? Mas tem 1.500 pessoas que se dizem lesadas, totalizando uma dívida de 130 milhões de dólares como indenização.
Tá, a Igreja da Unificação perdeu na primeira instância, eles recorreram da decisão. Aqui, ó, nas audiências do Tribunal Superior, o grupo insistiu que a dissolução era desnecessária, porque a Igreja da Unificação já estaria fazendo negociações coletivas para estornar esses valores para as pessoas e teria tomado outras medidas para resolver o problema. Eu escutei que acho que desde 2008 ou 2010 que a Igreja da Unificação vem devolvendo quantias de dinheiro para essas pessoas que se dizem lesadas. Às vezes a pessoa foi um membro e depois deixou de ser membro e se arrependeu. Eu não sei das circunstâncias, sabe? Mas eu sei que desde 2008, desde 2009, a igreja tem a abertura para fazer isso, tá? A igreja tem feito esse relacionamento com essas pessoas que se dizem prejudicadas. A ordem do tribunal entra em vigor imediatamente, então o liquidatário é a pessoa que assim, vai pegar os imóveis da Igreja da Unificação, os bens da Igreja da Unificação, e vai utilizar o valor desses bens, o valor monetário desses bens, para indenizar essas pessoas. Então aqui começou o processo de alienação dos ativos do grupo. Então tudo que era posse da Igreja da Unificação foi alienado, foi separado da Igreja da Unificação. E aí esse processo de indenização às pessoas que dizem que sofreram prejuízos financeiros, tá? Minha esposa é do Japão, ela falou que acho que até grupo de conversa oficial da igreja, lá eles têm um aplicativo chamado Line, que é tipo um WhatsApp, só que tipo, tem um grupo oficial desse aplicativo para os membros da Igreja da Unificação. Esse grupo foi fechado. As igrejas locais, as igrejas do Japão, na verdade, elas foram fechadas porque os liquidatários, essas pessoas que estão trabalhando nesse processo de liquidação, foram lá, fecharam as igrejas ali porque eles vão fazer a avaliação de valores, imagino todo esse processo. O grupo perde status de isenção de impostos como organização religiosa, porque não é mais religião, tá? E os diretores também devem deixar seus cargos. Aí o grupo pode recorrer à Suprema Corte, seria tipo o nosso STF aqui no Brasil, só que a ordem de dissolução continua. Então, a não ser que ela seja revertida pela Suprema Corte, o processo de liquidação vai continuar. Então, assim, é realmente uma parada que começou para valer. E aí fica bem complicado a situação da Igreja da Unificação do Japão. Ó, é a terceira vez que uma corporação religiosa é dissolvida por violações da lei. E os casos anteriores incluíram a seita Aum Shinrikyo. Só que assim, é bem diferente, tá? Essa seita aqui, eles promoveram um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 95. As outras acusações, as outras dissoluções de corporações religiosas foram com base em crimes, em crimes penais. Aqui na casa da Igreja da Unificação, a gente tem aqui a primeira vez que a decisão foi emitida com base em irregularidades civis. E é assim, pô, um caso assim bem intenso, e eu vou tentar abrir algumas questões assim em cima desse assunto aqui, tá? Tentei falar de uma forma neutra, por mais que eu sou membro da Igreja da Unificação, e obviamente eu entendo que isso é uma coisa muito negativa que aconteceu para a Igreja da Unificação no Japão, mas a gente tenta entender de um ponto de vista mais amplo do que só, tipo, tá certo ou tá errado, tá? Eu penso principalmente, número um, né, no precedente, na questão do precedente jurídico. Porque agora, no caso aqui, o Japão, ele dissolveu organizações ele dissolveu, o Japão até agora tinha dissolvido organizações religiosas com base em crimes graves, como essa seita aqui. Só que pela primeira vez foi dissolvida uma religião por irregularidades civis, por disputas sobre doações religiosas. E isso é uma grande mudança, porque pela primeira vez foi baseado em irregularidades civis. Então, assim, se você falar que doações são consideradas abusivas e por causa disso você pode dissolver uma religião, qual religião que estaria totalmente protegida de uma acusação semelhante? Será que a gente não poderia acusar outras religiões de abuso por causa das doações? Só que aí a gente entra pro tópico 2. O que que diz que uma doação ela é abusiva? Essa linha tênue entre religião e essa pressão por contribuições financeiras. Porque assim, nas igrejas cristãs se oferta dízimo. Nos templos budistas se entrega ofertas. Em movimentos espirituais você faz doações. Então entra um problema jurídico aqui. Quando é que uma doação ela deixa de ser voluntária e ela passa a ser considerada exploração? Então essa linha ela é muito difícil de você definir objetivamente, sabe? As pessoas não doaram voluntariamente? Sim. Mas teve exploração? É difícil dizer isso. E não é só o caso da Igreja da Unificação, é todas as religiões. É difícil você dizer sobre esse caso. Eu entendo o ponto de vista das pessoas que se dizem extorquidas. Mas o que eu quero propor aqui é que existem outras formas da gente resolver isso sem a gente apelar para uma dissolução de uma religião, que é algo assim, cara, realmente muito pesado. Então, na verdade, para muitos juristas, né, para muitas pessoas que podem olhar do ponto de vista da lei, esse tipo de decisão, esses tipos de decisões que abrem precedentes, eles podem abrir espaço para interpretações mais amplas sobre como o Estado interage com as religiões. E aí a gente vai para o terceiro tópico. Qual que é o papel do Estado nas religiões? Então, até que ponto o Estado ele pode intervir na organização interna de uma religião?
sabe? Porque, como você viu no caso, liquidação de bens, então todas as propriedades da igreja do Japão foram alienadas, não são mais, estão sendo, na verdade, usadas para pagar essas dívidas, e teve a dispensação dos cargos, das pessoas que ocupavam cargos na igreja da unificação. Então a gente entende que sim, aqui nas democracias a gente tem a separação de Estado e de religião. Mas o que isso quer dizer também? Que o Estado não decide doutrina. O Estado não interfere em crenças. O Estado só intervém quando há crimes graves. E a gente vê que um caso é que o Estado está intervindo numa religião. E assim, será que era mesmo necessário intervir desta forma? Esse é um ponto que eu gostaria de perguntar. Porque assim, quando o governo dissolve uma organização religiosa por práticas internas problemáticas, será que isso não é uma expansão do poder do Estado sobre religiões? E se tiver governantes em um determinado Estado que comecem a ter uma certa birra com alguma religião específica, será que então a gente não vai começar a desfavorecer religiões minoritárias por terem um viés diferente e as pessoas que estão comandando o Estado naquelas circunstâncias, elas não abrem um precedente para elas terem mais poder em cima da religião e até causar esse caso? Sabe, só quero refletir aqui. Existe mesmo separação de Estado e religião? Por que o Estado está interferindo dessa forma? Realmente foi um crime tão grave a nível do Estado decidir que essa religião ela não pode mais existir? E assim, tá, existe o ponto que, tipo assim, sim, as pessoas podem acreditar nessa, as pessoas têm direito a ter essa fé ainda. Mas você concorda comigo que você tirar o status de religião dessa organização e toda a pressão social que ela sofreu por causa da discussão desse caso por anos, não cria uma certa dificuldade em cima das pessoas que professam essa fé? A gente não cria um ambiente hostil para as pessoas que acreditam na Igreja da Unificação, seja pela intervenção do Estado, seja pela pressão social da mídia? Então, assim, você tem liberdade para ter essa religião, mas ao mesmo tempo você tira um ambiente para que as pessoas possam acreditar nessa religião. Cara, é realmente outro ponto complicado. Assim, preocupação internacional sobre esse caso, porque muitas organizações que estudam liberdade religiosa no mundo veem esse tipo de caso como precedente internacional também, que possa gerar um efeito internacional. Então, se esse tipo de dissolução se torna comum, muitos governos, e aí ao redor do mundo, poderiam usar argumentos similares. Contra quem? Principalmente contra minorias religiosas, contra novos movimentos religiosos, contra grupos espirituais impopulares, e especialmente quando você junta esse artifício aqui do Estado junto com a pressão social causada aí pela mídia e pelos meios de comunicação. Então, se no meu país se num país onde tem governantes que são contra Testemunho de Jeová, Mormons, ou novas religiões orientais, e aí eu começo a achar motivos para interferir nessas religiões, não seria um caso de abuso de poder? Não seria um caso de intervenção do Estado com religião? Cara, realmente pontos para a gente refletir. E assim, o fator da opinião pública sobre esse caso aqui, porque toda essa discussão sobre a Igreja da Unificação começou depois do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022. E assim, a pessoa que assassinou ele, assassinou por ressentimento contra a Igreja da Unificação. Então, depois disso, a percepção pública, a mídia, caiu em cima da Igreja da Unificação. Assim, a Igreja da Unificação sempre foi envolvida em termos de polêmica, por ser uma religião nova, por ser uma religião que tem suas crenças que muitas vezes até podem, na verdade, assim, discordar das crenças das religiões majoritárias. Então, assim, sempre teve uma percepção negativa sobre a Igreja da Unificação em muitos locais, tá? Mas a partir de 2022 isso se intensificou demais no Japão. E assim, por causa desse caso do assassinato do ex-primeiro-ministro, um caso jurídico, ele criou esse ambiente de forte pressão social. Então, será que o Estado, as pessoas que decidiram isso, que condenaram a Igreja da Unificação a não ser mais uma religião, será que elas não foram influenciadas por essa forte pressão social? Será que, será que realmente houve um ambiente de neutralidade institucional? Será que a gente realmente olhou para fatos? Será que a gente não tentou enxergar uma outra possibilidade? Que se existem pessoas que se sentem lesadas, não existia uma outra forma de que nós pudéssemos indenizar essas pessoas, ressarcir essas pessoas que se sentem lesadas, porque não tô entrando nesse método de discussão, eu não sei a situação dessas pessoas, mas ao mesmo tempo, você tem 1.500 pessoas que, sim, foram lesadas, mas você tem, que se dizem lesadas, melhor falando, mas você tem tantas outras pessoas que acreditam na Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação do Japão é muito grande. E você tem tantas outras pessoas que se dizem membros, que acreditam na Igreja da Unificação e que foram privados
da sua liberdade religiosa por esse fator, por essa decisão. Será que a gente não está, então, desequilibrando a balança? Será que a gente não está prejudicando muitas outras pessoas por algumas outras pessoas que se sentiram prejudicadas? Não estou desmerecendo qualquer um dos lados. Eu só digo que existem outras possibilidades. Será que não existem outras possibilidades que não sejam a combinação da dissolução de uma religião? Então, assim, o que realmente a gente está discutindo aqui não é um debate sobre uma igreja, né? Acho que esse é o ponto para a gente ir para a conclusão. Qual que é o limite da liberdade religiosa? O Estado ele pode dissolver religiões por práticas financeiras? E como é que a gente pode proteger as pessoas de situações que elas consideram abusivas, de situações que realmente podem ser abusivas? Eu não quero passar pano. Não quero ter esse viés que eu estou passando pano. Se existem pessoas lesadas, se existem pessoas que sofreram abusos, como a gente pode como o Estado pode fazer com que a religião se responsabilize por esses casos de abuso? Como é que a gente pode fazer com que o Estado ele puna esses casos de abuso, sim, mas ao mesmo tempo sem a gente restringir crenças religiosas? Entende? É um caso muito complexo, tá? Eu, como membro, fico muito triste por tudo que aconteceu com a Igreja da Unificação no Japão, pela minha esposa ser do Japão. Mas assim, eu tento enxergar de um jeito um pouco mais profundo do que só, tipo, tá certo ou tá errado. Eu entendo que tem muitas discussões, eu entendo que a gente pode entrar num cenário de tá tendo uma opressão religiosa. Eu entendo que tem pessoas que foram lesadas, mas assim, a gente vai condenar uma religião, a gente vai restringir a crença de tantas e tantas pessoas por esta questão? Então, para mim, a conclusão final desse caso, ela é terrível, assim. Para mim, a conclusão desse caso, ela é terrível. Eu acho que existem outras possibilidades, sim. Eu acho que o governo japonês deveria encarar outras possibilidades e essa aqui se torna uma questão ética. Essa aqui se torna uma questão ética. O Japão, historicamente, ele tem uma relação complicada com novas religiões, tá? E assim, o Japão é um país ali de cultura shintoísta, mas que foi muito influenciado pelo budismo, depois pelo cristianismo e também pelo advento de muitas novas religiões no Japão. Então, assim, sendo um local tão pluri, como é que a gente pode tomar uma decisão e, na verdade, dependendo se é um local muito pluri ou que tenha mais uma religião majoritária, mas sendo um local que tem direito à liberdade das pessoas, como é que a gente pode chegar nessa conclusão de restringir a liberdade religiosa? E tudo bem que as pessoas ainda podem acreditar, elas têm direito à fé, mas você tirar o status de organização religiosa e você ter toda uma pressão social em cima da Igreja da Unificação e a opinião pública negativa, cara, eu confesso que se torna muito difícil continuar como membro. E aí realmente as pessoas vão continuar. Eu acredito que sim, a Igreja da Unificação, a fé das pessoas na Igreja da Unificação, assim, em termos mais espirituais, vai continuar. Mas num ambiente de muito mais adversidade. A gente está basicamente tirando o direito de liberdade religiosa das pessoas. Apesar de que eu acredito que as pessoas vão ainda assim acreditar na Igreja da Unificação, vão viver essa fé, porque afinal de contas foi o que motivou elas até agora. Mas a gente está realmente tirando uma liberdade das pessoas, tirando um direito das pessoas de poderem acreditar, de poderem viver e de poderem estar nessa comunidade. Então, assim, é um caso não de uma igreja, tá? Eu não acho que é só um caso que afeta só a Igreja da Unificação. Acho que é um caso que afeta a questão de liberdade. É um caso que afeta também a questão de todas as outras religiões e tudo aquilo que a gente considera ético e justo ali dentro de uma sociedade. Eu sou o Martim, muito obrigado por acompanhar o meu vídeo até agora. Esse aqui foi um vídeo mais de discussão. A gente se vê numa próxima. Valeu? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se você principalmente não é membro, na verdade, e quer deixar sua opinião, deixa aqui nos comentários. Vou ter o prazer de conversar com vocês e tudo mais. Se você é membro, concorda ou discorda, independente também, fica à vontade para se manifestar. Esse é um canal pra gente dialogar mesmo. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.